Fala torcedor alagoano e fala torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aqui em Maceió, no estado? Quem tá aqui em Maceió tá sofrendo um pouco com essas chuvas, com esse vai e volta. Espero que estejam todos bem, muito bem abrigados. E vamos lá, vamos pro vídeo de hoje, nosso segundo vídeo analisando as contratações dos times aqui da capital. Hoje vamos pro CRB. A nossa primeira foi com a contratação do Rainer no CSA. Mas antes do vídeo começar, queria primeiro de tudo agradecer. Falo muito obrigado por apoiar esse canal, por curtir, por se inscrever, por compartilhar para as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. Agradecer a galera que estava presente na live lá com a galera do Na Rede. Um abraço para todos vocês. E vamos lá, vamos analisar o atacante Bruno Silva, que foi anunciado essa semana pelo CRB. Um atacante que, por parte da torcida, gerou um incômodo. A torcida foi observar os números, como viu o desempenho do Bruno Silva nas últimas temporadas, nessa última temporada pelo Novo Horizontino, e está dividindo opiniões. Muitos não gostaram do estilo de contratação, reclamaram bastante, outros preferem esperar para ver o que vai acontecer com o Bruno Silva. Vamos analisar, vamos dar um parâmetro geral. É bom que a carreira dele é curta, ele só tem 23 anos, então a gente consegue falar bastante aí da jornada do Bruno Silva dentro do futebol, beleza? Vamos lá, vamos começar. O Bruno Silva é um atacante pequeno, ele tem 1,70 só, ele é ponta esquerda, majoritariamente joga pelo lado esquerdo do campo, ali naquela ala. 23 anos, já no dia 27, ele completa 24, então assim, é um cara muito novo, é um cara que ainda tá no início da sua carreira, mas já tá chegando pro meio dela, não é um cara tão inexperiente quanto algumas pessoas imaginam. E vamos lá, vamos falar sobre as passagens, os clubes que o Bruno Silva jogou e vamos dar um parâmetrozinho aí sobre cada uma. O Bruno Silva, ele é cria da Chapecoense, beleza? Mas, quando ele ainda estava no Sub-20, ele se destacou e chamou a atenção do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro contratou ele em 2019 ainda. Ele foi contratado pelo Galo Mineiro. Foi adquirido 15% do passe dele pelo time de Minas Gerais. E ele fez apenas 5 jogos. A trajetória dele foi curta e foi... No primeiro jogo foi altos e baixos ao mesmo tempo. Primeiro jogo que ele faz, ele estreia, faz gol contra o Democratas. E na mesma... Ou foi o Democratas? Não me lembro agora. Mas faz um gol lá na Independência. Faz o seu primeiro gol pelo time mineiro. E na mesma parte dele se machuca. Tem um estiramento na coxa e sai. Ele depois disso só faz mais 4 jogos pelo Atlético Mineiro. E retorna a Chapecoense. E aí vem eu acho que... Caraca, deu uma gaguejada agora, hein? Vem a primeira passagem por um clube que ele teve alguma importância. A primeira não, a única. Foi na Chapecoense que o Bruno Silva se destacou, teve seus melhores momentos, viveu uma fase assim boa. Não, assim, não foi um grande destaque, mas foi o seu melhor momento dentro do futebol até agora. Porque a gente vai vendo no Novo Horizontino já não é assim. Já não foi assim a passagem dele. Então vamos passar aqui. Ele jogou em 2020 e 2021. Eu vou passar primeiro as estatísticas, já para dar um susto no torcedor regatiano, porque em 2020 ele fez 12 jogos e fez 3 gols. É até uma média boa se a gente for considerar que ele não era titular, e ele fez aí gols em 25% das suas participações em campo. Em 2021 ele jogou 29 jogos, e aí é que assusta. Ele não conseguiu fazer gols, nem conseguiu dar assistências. Beleza, mas vamos falar desse Bruno Silva da Chapecoense campeã de 2020 da Série B. Ele foi um cara que era uma peça importante vindo do banco. A gente já vai falar das características de jogo dele, que foram muito evidenciadas nessa passagem dele da Chapecoense. Inclusive, os vídeos que eu vou trazer aqui praticamente são da Chapecoense, porque lance bom na carreira do Bruno Silva na Chapecoense. Não tem muitos lances que vão dar uma esperança ao torcedor ou vão trazer algum alívio no Novo Horizontino e no Galo Mineiro. Praticamente foi só o gol mesmo que ele fez e o resto foi uma passagem muito apagada, muito sem contribuir ao time lá de Minas. E em 2020, como eu falei, na campanha da Série B do campeonato da Chapecoense, ele vinha do banco, era um cara do desafogo no segundo tempo, por ter muita velocidade, e acabou sendo importante em algumas partidas. Vamos frisar aí uma coisa interessante. Vamos contar aqui. Matheus Ribeiro, Anselmo Ramon, Anderson Leite e agora Bruno Silva. 4 jogadores da Chapecoense de 2020 que estavam na mão do Huberto Luz naquela temporada.
Eu não entendi, eu não sei se tem um padrão, se aquela Chapecoense de 2020 é uma referência para a diretoria do CRB, mas é no mínimo curioso, beleza? Mas vamos falar do que o torcedor quer ouvir. Como joga Bruno Silva, quais são as características dele dentro de campo, como é que ele atua dentro das quatro linhas. Vou logo avisando. O Bruno Silva é um cara limitado. Se ele não fosse um cara limitado, a gente tem que fazer essa leitura de mercado. Se ele não fosse um cara limitado, ele não sairia da Chape para ser banco do Novo Horizontino e viria para o CRB no meio da temporada, com o Novo Horizontino e o CRB disputando a mesma competição. Se ele fosse um cara que se destacasse, se ele fosse um cara que agregasse muito no time do Novo Horizontino, ele não seria liberado, beleza? Vamos lá. Como eu falei, o Bruno Silva é majoritariamente um ponto esquerda. Eu vou trouxe até um mapa de calor, vocês vão ver. A maioria dos jogos, a maioria das... Vou dar uma puxadinha aqui pra cá. Pronto. A maioria dos jogos, a maioria da sua carreira foi atuando pelo lado esquerdo do campo. Mas ele também consegue cair pela direita, dependendo da situação. Se o ponto direito estiver machucado ou cansado na partida, ele consegue atuar ali praticamente da mesma forma que ele atua do lado esquerdo, mas no lado esquerdo ele tem uma característica que ele não consegue fazer do lado direito, porque o Bruno Silva, ele tem a característica de fazer o corte de fora para dentro para finalização. Não é eficiente. Ele tem quase nada de gols, de grandes chances dessa maneira na carreira. Pegando a bola da ponta, trazendo para o meio e finalizando. A maioria dos gols do Bruno Silva são fechando na área. Isso aí é uma coisa legal. Acho que é uma das poucas boas qualidades dele, assim que se destacam, é que quando a jogada está do lado oposto, ele fecha bem na área. Ele faz o volume de atacantes na área adversária, juntando com o centroavante. Inclusive, o Anselmo Ramon foi companheiro dele da Chape e tem alguns lances dele que são dessa maneira. Eu não sei se eu já trouxe os lances, eu vou trazer depois, mas vocês vão ver. Sim, um contra um, já que ele é um ponto esquerda. Um contra um dele é muito limitado em questão de drible, de criatividade mesmo para passar da marcação. Ele é um cara que se vale muito mais da sua velocidade, dos tapas para frente, para ganhar na força, ou para dentro da mesma forma. Ele não é um cara que vai ter o drible mais parado, um cara que vai ter mais criativo. É um cara que faz pouquíssimas tabelas com lateral. Poucos lances ele usa bem a passagem do lateral quando ele corta para dentro. Quando ele corta para dentro é mais buscando o chute, a finalização. Eu acho que é até um defeito dele. Ele quando faz esse corte para o meio do campo, ele meio que se cega ao redor. É um cara que busca muito esse chute e acaba esquecendo que o lateral passa, que outras coisas acontecem. Beleza? É um cara muito voluntarioso, é um cara que ajuda muito a marcar, até por ter essa força física, essa velocidade. Então, isso até explica porque o Humberto Louser sempre usava ele no segundo tempo. É um cara que mantém essa pegada na marcação, um cara que acompanha os laterais, que pressiona esses laterais. Tem uma característica que também é um pouco interessante, que é dos cruzamentos. Ele até tem um bom aproveitamento de cruzamentos, ele consegue achar as pessoas dentro da área, os seus companheiros de equipe, mesmo muitas dessas chances não se convertendo em gols, mas é uma característica interessante, já que nem todo o ponta tem essa característica de cruzar na área. Ele tem do outro lado, esqueci de mais um jogador da Chapecoense de 2020, porque ele não vem atuando, esqueci. O Mike também jogou naquela Chapecoense, então é o quinto, né? Quinto jogador daquela Chapecoense no CRB esse ano. E o Mike tem um pouco disso, do cruzamento, da bola na área. Mas assim, deixa eu ver aqui o que eu anotei várias coisas. Pronto. Uma coisa que é importante frisar. Essa aí, eu já falei um pouco sobre isso quando eu falei do corte pro meio, que ele se cega um pouco. O Bruno Silva tem um problema seríssimo com tomada de decisão. Seríssimo mesmo. E quando eu falo tomada de decisão, é da mais simples, como um passe, como para uma finalização. Como eu falei, ele às vezes se cega um pouco. Quando ele faz uma jogada, ele abaixa a cabeça e vai embora. Ele poderia ser um cara um pouco mais inteligente usando essas passagens de laterais. Em vez dele forçar um cruzamento pelo meio, um chute de longe, que é uma finalização mais difícil, ele
acaba optando por essa jogada mais difícil e não faz esse passe com a passagem do lateral, não faz um passe para dentro, até buscar mesmo o lançamento, o cruzamento, já puxando para dentro, porque a gente sabe, você não é obrigado a cruzar a bola só quando tá lá na lateral. Você consegue trazer essa bola para o meio, achar um passe mais longo, inverter o jogo, ele faz pouquíssimo isso, uma inversão de jogo para o outro lado do campo, ou para o ponta ou para o lateral. Então a tomada de decisão me preocupa às vezes com o Bruno Silva. Tem vários lances dele invadindo a área e ele é muito afobado para a finalização. Tem lances que ele entra na área que ele poderia servir seus companheiros, poderia buscar essa assistência, esse passe com um pouquinho mais de tranquilidade para o centroavante finalizar mais à vontade. Mas quando ele entra na área, parece que a agonia de fazer o gol, a busca por fazer o gol é muito grande. E às vezes a gente sabe, pô, se o cara não tem tanta qualidade assim, não tem tanto faro do gol, tanta intimidade com a bola na rede, pô, se você quer ser um cara útil, se você quer ser um cara que vai contribuir mais com o seu time, acha o passe, acha o seu companheiro mais bem posicionado, acha o cara pra fazer o gol no lance, porque você vai acabar levando mérito, você vai acabar, o cara na transmissão, lá na cabine de TV ou de rádio, vai falar, pô, ótima jogada do Bruno Silva, você viu bem, você vai ganhar seu mérito, tá ligado? Eu acho que essa mentalidade dele, muito do gol, muito da finalização, muito do Konami, buscar fazer esses números, acaba atrapalhando ele um pouco. Até aquela característica mesmo dele que eu falei, de que ele gosta muito de puxar para o meio, para finalização, mas os gols dele, a maioria são fechando lá no meio da área, mostra um pouco disso. É um cara que busca muito esse gol, mas não consegue convertê-los e também não muda o seu estilo, não busca ser um cara mais útil de outra maneira, beleza? Agora eu vou trazer uma coisa que está sendo pouquíssimo comentada e aí eu acho que isso deveria preocupar mais o torcedor do CRB do que o Bruno Silva em campo. Eu não sei porque isso está sendo pouquíssimo falado aqui no estádio, aqui em Maceió. O Bruno Silva tem um histórico de confusões em campo nos dois times que ele passou, tanto em Chape quanto no Novo Horizontino. Ele é um cara que tem um histórico aí de duas brigas, que foram brigas assim, uma pelo comportamento dele em campo, que eu vou trazer já, que foi pelo Novo Horizontino, e outra pelo que a briga se tornou dentro do jogo Chape Internacional. Isso eu acho que deveria preocupar mais o torcedor do CRB do que talvez o Bruno Silva em campo. Vamos lá, vamos pela ordem cronológica. Contra o Inter, primeira divisão do Campeonato Brasileiro 2021. O Bruno Silva iniciou uma briga generalizada no jogo Chape e Inter lá na Arena Condá. Trocou socos com os adversários, com os jogadores do banco do Internacional. E isso fez com que ele fosse afastado do time Alviverde, lá de Santa Catarina. E já nessa primeira briga, o Bruno Silva já ia demonstrando um pouco do temperamento dele. Ele parece um cara muito tranquilo, muito na dele, assim, dentro de campo. Não reclama muito. Eu notei isso dos lances. Ele toma muitas faltas e não reclama muito. Mas ele é um cara que é muito explosivo. Parece que ele não é muito paciente para esse tipo de situação. É um cara que, pô, cai em provocações, acaba tendo essas reações exacerbadas. E essa primeira briga lá no Inter e Chape já foi um sinal disso. Ele se transfere para o Novo Horizontino e numa partida do Paulistão A2, que é uma partida que, teoricamente, praticamente todos os jogos do Novo Horizontino ia ser favorito, porque caiu, mas tinha a obrigação de subir, é um time que tem muito investimento, Série B e tudo mais. Ele deu uma cabeçada no seu adversário, no meio do jogo. Deu uma cabeçada no adversário, o Novo Horizontino também suspendeu ele, afastou ele de campo, depois reintegrou, mas essa postura do Bruno Silva de ser um cara explosivo e que a gente não sabe o que esperar no momento de confusão, porque parece ser um cara tranquilo, mas numa confusãozinha, numa provocaçãozinha, acaba caindo e tendo reações muito agressivas, isso é para preocupar o torcedor do CRB, porque sinceramente, eu não gostaria de ter no meu time, ou eu não gostaria de jogar ao lado de um cara que pode desfalcar o time a qualquer momento por um desequilíbrio no temperamento. Eu não tô querendo insinuar que ele tem algum problema e tal, mas assim,
Às vezes é da pessoa mesmo. O cara não sabe lidar com provocações, com certas atitudes do adversário em campo e acaba tendo essas relações explosivas. Eu mesmo, quando tô vendo os jogos de alguns dos meus times, eu tenho vontade de socar o adversário na TV. Fico com muita raiva de cera, muita raiva de simulação, mas o jogador de futebol tem que ser profissional. O jogador de futebol não pode ter esse tipo de reação, não pode cair nesse tipo de provocação. Isso é uma coisa para o torcedor do CRB ficar um pouco preocupado com o Bruno Silva, porque isso acaba interferindo até mesmo no rendimento dele em campo. Porque você ter esse histórico de tomar suspensões dos seus clubes, ser afastado. Às vezes, quando você é reintegrado e você volta, você não volta o mesmo. Beleza? Então, assim, esse é o Bruno Silva, torcedor do CRB. Eu acho que é um jogador que tem muitas limitações. Se ele tiver numa fase boa, ele vai ser útil pro CRB como um jogador de segundo tempo. Eu acho que ele não veio para resolver problema nenhum da ponta esquerda do CRB. A gente sabe que o CRB tem um problema de pontas porque muitas lesões, tem jogadores que ficam suspensos. Esse próximo jogo mesmo, no vídeo do jogo do CRB Chapéu, vai falar que o Renato tá suspenso. Então, quem joga? Bruno Silva, Yuri, Rômulo. A gente tem que ver essas situações. Não acho que ele vai ser um cara para chegar, para ser titular, para ganhar posição, mas acho que se ele tiver numa condição física boa, vai ser um cara que ele entra no segundo tempo, mantém o ritmo, ajuda muito na marcação, mas é muito limitado lá na parte ofensiva, nas tomadas de decisão, beleza? Esse é o primeiro vídeo do dia, espero estar soltando mais tarde o vídeo do CRB Chape, vamos passar aí nesse pré-jogo, porque amanhã tem 2 jogos, tem CRB Chape, tem CSA um pouco mais tarde, então soltar 4 vídeos no dia vai ficar corrido pra mim, vai ficar uma loucura, vai encher a audiência de vídeos, então vídeos do CRB hoje, vídeos do CSA amanhã. Espero vocês mais tarde pra gente dar uma passada aí nesse jogo que vai rolar na Arena Condá às 3h30. Muito obrigado pela sua audiência. Curta, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Me siga nas redes sociais, tem conteúdo lá no Instagram, tem conteúdo no Twitter. Você fica atualizado sobre as coisas que eu vou fazer durante a semana, sobre comentários do dia a dia, coisas mais rápidas, mais dinâmicas. E eu agradeço você por todas essas inscrições e por dar o follow em todas essas minhas redes sociais, beleza? Um abraço e até mais tarde.